O silêncio de Deus não é vazio, é o começo do seu milagre. Quando nada acontece, é porque tudo está acontecendo. Antes de começarmos, respire fundo. Este vídeo pode mudar o rumo da sua vida financeira, emocional e espiritual. Então, antes de seguir, inscreva-se no canal. Não é por mim, é por você. Porque quando você se conecta diariamente a conteúdos que elevam sua vibração, você reprograma sua mente, fortalece sua fé e cria dentro de si uma atmosfera onde a prosperidade não é apenas possível, ela se torna inevitável. Agora vamos. Existe uma fase da vida que quase ninguém entende. Uma fase silenciosa, estranha, desconfortável, onde você sente que está parado, nada avança, nada muda, nenhuma porta se abre. Você ora, trabalha, tenta, insiste, mas o cenário permanece igual. E quanto mais você tenta controlar, mais tudo parece travado. É aqui que a maioria desiste. É aqui que muitos acreditam que Deus os esqueceu. Mas hoje, você vai descobrir o que realmente está acontecendo nos bastidores do seu destino. Napoleon Hill dizia que antes de cada avanço, existe sempre um intervalo de silêncio. Um período onde nada visível acontece, mas tudo invisível está sendo reorganizado. Esse conceito é tão profundo que, se você absorver até o final, você nunca mais vai entrar em pânico quando a vida parecer parada. Na verdade, você vai começar a sorrir, porque vai entender que o aparente vazio é, na verdade, o parto de uma nova fase. Imagine um terreno sendo preparado. De longe, parece apenas poeira, buracos, máquinas trabalhando sem sentido. Mas quem entende construção sabe. Aquela bagunça é a prova de que algo grande está chegando. Na vida, é igual. Quando Deus decide mudar a sua rota financeira, emocional ou espiritual, Ele primeiro desmonta estruturas antigas, rompe conexões, encerra ciclos, mexe em vibrações profundas e te reposiciona internamente. De fora, você parece parado, mas por dentro, tudo está acontecendo. E você já passou por isso. Pense nas maiores viradas da sua vida. Antes de cada uma delas, existiu um período estranho, onde você se sentia travado, sem direção, como se o universo estivesse segurando você. Isso não foi coincidência, isso foi correção de rota, foi calibragem vibracional, foi alinhamento espiritual. Deus não te deixa seguir enquanto você ainda carrega o que te atrasa. Ele te segura não por castigo, mas por proteção. Só que existe um detalhe. Essa fase dói, porque ela não revela nada. É como caminhar num túnel escuro sem nenhuma luz. Você avança, mas não vê progresso. Você ora, mas não recebe resposta. Você tenta prosperar, mas o dinheiro não entra. Você tenta empreender, mas nada flui. A tentação é achar que não está funcionando, mas Hill deixou um aviso. O maior erro do ser humano é desistir a poucos centímetros do ouro. E o ouro, muitas vezes, está exatamente depois da fase onde nada acontece. Mas por que esse silêncio existe? Porque todas as coisas que você pediu, riqueza, oportunidades, clientes certos, liberdade financeira, clareza mental, conexões divinas, não podem chegar enquanto você ainda vibra como a versão antiga de você. Não existe prosperidade duradoura sem transformação interna. Então Deus faz o que você não gosta, mas que precisa. Ele te desacelera. Ele te desmonta, ele te tira do piloto automático. Ele fecha portas que você insistiria em manter abertas. Ele te deixa sentado numa sala onde o relógio parece não se mover. E é nessa sala que ele recalibra sua frequência. Só que aqui vem a chave secreta que quase ninguém entende. Quando nada acontece no mundo material, tudo está acontecendo no mundo mental e espiritual. A vibração muda primeiro. A oportunidade é alinhada primeiro. O dinheiro encontra o caminho primeiro. A pessoa certa sente o impulso primeiro. A sua mente dá o clique primeiro.
e somente depois disso a realidade se ajusta. E aqui eu te faço uma pergunta poderosa. Você já percebeu que antes das maiores bênçãos acontece uma limpeza inesperada? Relacionamentos que caem, projetos que desmoronam, emoções que explodem, silêncios que te deixam confuso. Nada disso é castigo, é sinal. Sinal de que uma atualização espiritual está acontecendo. Sinal de que a vida está retirando o que não combina mais com o seu próximo nível. Sinal de que algo está sendo preparado nos bastidores. O problema é que você interpreta silêncio como abandono, atraso como fracasso, pausa como punição. Mas não é. O silêncio é maturação. O atraso é proteção. A pausa é alinhamento. É exatamente nesse momento, quando você acha que está parado, que Deus está trabalhando mais intensamente. E aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de admitir. Se Deus te entregasse hoje tudo aquilo que você pediu, talvez você desperdiçaria, porque sua vibração ainda não estaria pronta. Sucesso sem maturidade vira peso. Dinheiro sem propósito vira ruína. Conexões certas entregues a um coração despreparado viram dor. Por isso, Ele prepara antes de entregar. E nesse processo, você pensa, nada acontece. Mas no mundo espiritual e mental, está tudo acontecendo, e acontecendo rápido. Hoje você vai aprender a interpretar essa fase. Vai aprender a usar o silêncio como combustível, a pausa como oportunidade, a espera como estratégia. E mais, vai descobrir como Napoleon Hill conectava fé, vibração, mente, propósito e riqueza de um jeito que a ciência moderna só agora está conseguindo explicar. E antes de entrarmos na parte 1, com mais de 7.000 caracteres de profundidade, eu te peço algo. Comenta aqui se você já viveu uma fase onde nada acontecia. Isso ativa sua mente consciente, desbloqueia sua atenção e abre espaço para a transformação. A engenharia invisível do silêncio. Por que Deus te paralisa antes de te elevar? Quando você entra na fase em que nada acontece, o seu primeiro instinto é buscar explicações racionais. Você pensa que talvez esteja fazendo algo errado, que sua rotina perdeu força ou que seus planos foram interrompidos por falta de sorte. Mas existe algo mais profundo, mais estratégico e infinitamente mais inteligente operando nos bastidores. A vida não te deixa parado por acaso. Deus não interrompe sua trajetória por distração. Nada nesse universo opera no improviso. Existe uma engenharia acontecendo dentro de você, e essa engenharia não é visível aos olhos, mas é sentida pela alma. Napoleon Hill ensinava que o homem só avança quando sua mente supera a ilusão de que está parado. Porque, na verdade, ninguém está parado. Você apenas não registra o movimento que ainda não virou matéria. É como uma semente debaixo da terra. Do lado de fora você olha e diz, nada acontece, mas isso é ignorância espiritual. O que está debaixo da superfície é tão vivo, tão poderoso e tão transformador que se seus olhos enxergassem, você cairia de joelhos em gratidão. Porque o que parece silêncio é, na verdade, expansão. O que parece pausa é construção. O que parece vazio é preparação. E o que parece atraso é proteção. Deus segura você não porque Ele quer te limitar, mas porque Ele quer te alinhar. Ele sabe que um passo fora do tempo certo pode destruir uma oportunidade enorme e Ele não vai permitir que o seu destino seja desperdiçado por pressa. Existe um princípio espiritual muito pouco compreendido. Antes de Deus mover as circunstâncias ao seu redor, Ele move sua vibração por dentro. Ele altera seu campo emocional, sua mentalidade, suas crenças, seus desejos, sua identidade. Ele desmonta a versão antiga de você porque ela não é capaz de sustentar o próximo capítulo. E enquanto essa desmontagem acontece, tudo ao redor parece congelado. Você tenta começar um projeto e não flui.
Tenta fechar uma venda e não fecha. Tenta avançar em um sonho e sente como se tivesse uma muralha invisível te segurando. Isso não é ataque, não é azar, não é castigo, é ajuste. E aqui está uma verdade que poucas pessoas têm coragem de encarar. Muitas vezes você está pedindo prosperidade, mas ainda vibra pobreza. Você está pedindo clientes, mas ainda exala insegurança. Você está pedindo oportunidades, mas ainda carrega medo. Você está pedindo portas abertas, mas ainda está emocionalmente preso a portas que já deveriam ter sido fechadas. Deus precisa recalibrar você antes de recalibrar o mundo ao seu redor. E essa recalibração exige silêncio. Por quê? Porque se ele falasse, você se apressaria. Se ele mostrasse o destino, você tentaria pular etapas. Se ele revelasse o que está preparando, você estragaria o processo tentando ajudar. Então ele te coloca no vale do silêncio, onde nenhuma resposta chega, onde nenhum sinal aparece, onde parece que suas orações bateram no teto, onde você sente que perdeu seu brilho, onde você acredita que fracassou, mas não fracassou. Você apenas entrou na sala espiritual onde Deus trabalha sem plateia. A sala onde Ele troca suas crenças, limpa suas dores, realinha suas emoções, fortalece sua mente e eleva sua identidade. Nessa sala, você não vê nada acontecendo, mas tudo está acontecendo. E é aqui que a maioria desiste. Porque interpretar silêncio como ausência é a maior sabotagem espiritual que existe. Nada causa mais adiamento de bênçãos do que a ansiedade que a pessoa cria quando acredita que está esquecida. Mas você não está esquecido. Você está sendo moldado. E existe uma diferença gigantesca entre abandono e preparação. Quando Deus abandona alguém, e isso só acontece quando a pessoa escolhe conscientemente viver na destruição, a vida se desorganiza. Mas quando Deus prepara alguém, a vida silencia. Esse silêncio é a assinatura dele. E o mais interessante é que nesse silêncio, a vida sempre testa sua fé. Porque prosperidade não é fruto apenas de ação. Prosperidade é fruto de consistência vibracional. O universo não responde ao que você faz apenas, mas ao que você se torna enquanto faz. E ninguém se torna grande sem atravessar o deserto onde nada acontece. Esse deserto é o templo onde sua capacidade espiritual é refinada. Ele remove a urgência infantil e a troca pela visão madura. Remove a ansiedade pobre e substitui pela paciência rica. Remove a pressa impulsiva e coloca no lugar a estratégia divina. Só prospera de verdade quem aguenta o silêncio sem se autodestruir. Napoleon Hill descobriu isso entrevistando os homens mais ricos da sua geração. Todos eles, sem exceção, passaram por uma fase onde nada acontecia. Eles relatavam meses e até anos de aparente estagnação. Mas quando a virada veio, foi tão grande, tão radical e tão rápida que compensou cada minuto de espera. Porque quem permanece no silêncio recebe o tipo de bênção que só pode ser entregue a quem não desiste no escuro. E agora vamos a uma chave espiritual profunda. Você não está parado. Você está sendo deslocado internamente. Deus está mexendo em sentimentos que você não percebe. Está curando feridas que você esqueceu. Está desconstruindo pensamentos que te atrasavam. Está te libertando de medos antigos. Está fechando a porta de relacionamentos que não serviam mais ao seu propósito. Está preparando seu coração para receber aquilo que vai exigir uma versão mais elevada de você. Nada disso é visível nos primeiros dias, mas quando tudo se encaixa, você percebe, cada minuto de silêncio era construção. Se você pudesse enxergar o que Deus está movimentando nos bastidores, enquanto você sente que nada acontece, você choraria de gratidão. Porque Ele está fazendo mais por você no silêncio do que faria numa fase de movimento intenso.
E é sobre isso que continuaremos aprofundando agora, na próxima parte, onde você vai entender como transformar essa fase em combustível para sua riqueza, propósito e mentalidade. A ciência do tempo divino. Por que sua vida não anda enquanto sua mente não muda? Existe um princípio espiritual que a maioria ignora. Deus nunca te entrega algo enquanto você ainda pensa como alguém que perderia aquilo. Essa é a raiz do silêncio. É aqui que Napoleon Hill mergulhou mais fundo do que qualquer outro pensador do século passado. Ele descobriu que a prosperidade não é consequência de ação imediata, mas consequência de identidade consolidada. Quando tudo parece parado, sua identidade está sendo reconstruída. Você não percebe, mas Deus está trocando as lentes através das quais você enxerga o mundo, o dinheiro, as oportunidades, as pessoas e até a si mesmo. E essa troca leva tempo, não é visível, não aparece no extrato bancário, não aparece no algoritmo, mas aparece dentro do seu campo vibracional, e é isso que determina seu futuro financeiro. A grande maioria confunde movimento externo com progresso, mas o progresso real é interno. Deus sempre te prepara de dentro para fora, e é exatamente por isso que existe uma fase onde externamente nada acontece. Você ora e nada, trabalha e nada, planeja e nada, tenta e nada, porque primeiro ele precisa ajustar seu critério interno. Você só atrai oportunidades compatíveis com a pessoa que você é, não com a pessoa que você diz que quer ser. E nesse período de silêncio, ele está te transformando na pessoa que realmente pode sustentar aquilo que pediu. Para entender isso, imagine um copo cheio. Se você tentar colocar mais água nele, ela escorre. Não cabe. A vida é igual. Deus não derrama nada sobre você enquanto seu interior estiver cheio de crenças antigas, identidades derrotadas, medos herdados, hábitos pobres, padrões emocionais tóxicos e expectativas limitadas. Então ele pausa sua vida exterior para esvaziar seu interior. Esse esvaziamento dói, porque dói se afastar de pessoas que você amava. Dói perder projetos que você investiu energia. Dói soltar aquilo que parecia seguro. Dói mexer na própria identidade. Mas é processo. É cirúrgico. Deus não te pausa para te punir. Ele te pausa para te preparar. E aqui está uma verdade espiritual brutal. A porta certa nunca se abre, enquanto a pessoa errada ainda ocupa espaço no seu coração, no seu trabalho ou na sua mente. Essa pessoa pode ser você mesmo, sua versão antiga. Aquela versão que duvidava de tudo. Aquela versão que se sabotava. Aquela versão que se contentava com pouco. Aquela versão que acreditava que dinheiro era difícil. Aquela versão que tinha medo de fracassar e medo ainda maior de prosperar. Enquanto essa versão existir, Deus te mantém parado. Porque se abrir a porta grande enquanto você ainda pensa pequeno, você destrói a bênção e se destrói com ela. Napoleon Hill dizia que toda mudança profunda exige uma morte simbólica. É isso que acontece quando nada acontece. Você está morrendo para o velho, e o velho nunca sai sem lutar. O velho sempre cria resistência. O velho sempre cria ansiedade, pressa, desespero. Mas Deus não se impressiona com seu desespero. Ele trabalha no ritmo dele, não no seu. E o ritmo dele é perfeito. Só te libera quando você se torna capaz de carregar aquilo que pediu. E aqui entra outra chave divina. O tempo de Deus não é atraso, é precisão estratégica. A vida está sincronizando pessoas, eventos, oportunidades, coincidências, sinais e circunstâncias a seu favor. Mas tudo isso precisa estar na posição certa. Se ele te entregar antes da hora, você estraga o fluxo. Se entregar tarde demais, você desanima. Então, ele entrega no exato momento em que sua vibração e sua realidade estão perfeitamente alinhadas. Nem antes, nem depois. E sabe por que você sente que não está andando?
porque você mede evolução pela aparência, mas Deus mede evolução pela vibração. Você acha que só está evoluindo quando fecha um contrato, quando recebe uma oportunidade, quando alguém te elogia, quando algo concreto acontece. Mas Deus está mais interessado no que acontece quando ninguém está vendo. Quando você vence um pensamento negativo, quando você decide persistir mesmo sem sinais, quando você escolhe confiar mesmo sem respostas, quando você mantém a fé mesmo sem evidências. Isso é evolução espiritual, isso é grandeza emocional, isso é maturidade vibracional, e é isso que determina sua prosperidade futura. E aqui vai uma das verdades mais difíceis de aceitar. Deus não trabalha na sua pressa, Ele trabalha na sua expansão. Ele não te entrega quando você quer, Ele te entrega quando você se torna. E essa diferença muda tudo, porque prosperidade não é evento. Prosperidade é identidade, e identidade só muda no silêncio. Agora preste atenção. O silêncio é o período onde Deus está te separando do que não serve mais. E separação dói. Dói porque a mente se apega ao velho. Você não percebe, mas, muitas vezes, você tenta carregar pessoas, crenças e comportamentos que simplesmente não pertencem ao seu próximo nível. Deus precisa arrancar isso de você antes de te promover. Porque são esses pesos invisíveis que te fariam perder tudo depois. Então Ele corta, Ele recolhe, Ele silencia, Ele reestrutura tudo ao seu redor. Porque é melhor sofrer um pouco agora do que sofrer muito depois. E aqui vai uma revelação profunda. O silêncio é o filtro de Deus. Ele separa quem tem fé de quem apenas tem expectativa. Ele separa quem está pronto de quem apenas deseja. Ele separa quem vai prosperar de quem só fala de prosperidade. Porque quem sobrevive ao silêncio ganha o código vibracional da abundância. E esse código abre portas que esforço humano nenhum consegue abrir. E é exatamente isso que você está vivendo agora. Você não está sendo punido. Você está sendo promovido. Vamos seguir. A próxima parte vai te mostrar como interpretar sinais no meio do silêncio e como identificar se você está no pré-milagre de Deus.